Boa noite, amigos do Evidência e Saúde. Mais uma vez é um prazer imenso compartilhar com vocês a atualização online de saúde. Essa noite nós vamos ter o prazer da apresentação e da aula do professor Thiago Gomes Reck. O professor Thiago Gomes Reck é professor do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Juí. Ele também faz parte do programa de pós-graduação em Atenção Integral à Saúde da mesma universidade. Professor Thiago, é um prazer que eu convido para participar hoje da nossa atualização online. É um colega de longa data, nós somos colegas de faculdade, e ele já há algum tempo trabalha com proteínas de choque térmico, mas atualmente ele vem pesquisando bastante nessa linha de proteínas de choque térmico, doenças cardiovasculares e exercício físico. Então, a partir de agora, pelos próximos 30, 40 minutos, nós vamos ter a aula do professor Thiago. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Daniel. Boa noite, demais organizadores do site. Boa noite, público que está aqui assistindo ao vivo. Então, primeiro, queria agradecer o convite. É uma honra, um prazer estar participando desse site, que eu acompanho sempre as notícias que vocês têm passado para aprimorar o nosso conhecimento. Espero colaborar com todos essa noite. Então, o tema escolhido para hoje era proteínas de choque térmico, doenças cardiovasculares e exercício. Eu vou procurar contextualizar um pouco o porquê desse tema, apresentando as linhas de pesquisa do grupo de pesquisa em fisiologia da Unisv, onde eu lidero. E a linha consiste em trabalhar na saúde, na doença e no esporte de alto rendimento de uma maneira transversal, onde nós podemos transferir conhecimento sobre o corpo humano, desde a saúde até o alto rendimento, transitando para resolução de problemas complexos nas mais diversas doenças. Procuramos pesquisar na área da ciência básica, na área da ciência aplicada, como um eixo vertical, tendo como estresse oxidativo, o quadro inflamatório e o quadro metabólico como variáveis de estudo, digamos assim, e o esporte, a doença e a saúde novamente cruzando esse eixo, e como vetor resultante nós temos a busca pelo tratamento, pela prevenção, promoção e conhecimento na área da saúde, buscando a atenção integral à saúde, e por fim, o foco do nosso grupo é a busca de um biomarcador comum para toda essa situação múltipla e complexa. Então nós temos numa dimensão populacional a saúde, doença e esporte, e buscamos algo em comum para avançar no conhecimento. Na inflamação, no estresse oxidativo e no quadro metabólico, também buscamos pontos em comum entre essas variáveis. E é nesse contexto que iniciamos a nossa palestra de hoje. Vale lembrar, então, desde o início do século passado, Rancelier buscava que nós tínhamos reações constantes no organismo diante de situações de estresse. Por exemplo, uma fase 1 de reação, uma fase de resistência e uma fase de exaustão, diante de um estresse persistente. Vou usar um conceito de um livro atual de fisiologia, onde trata mais ou menos sobre esse estresse, falando de desafios externos e internos, e a nossa luta constante para compensar essa quebra na homeostase. Na falha, nós temos a doença, e na compensação bem-sucedida, nós temos a saúde. Então, transpondo para um gráfico, um desenho, dá para dizer mais ou menos assim, que nós temos intensidades de desafio diariamente na nossa vida. Pequenas intensidades não nos trazem adaptações e melhoras, intensidades extremas nos trazem prejuízos, e desafios moderados nos trazem benefícios e adaptações que nos permitem manutenção da própria vida. Nesse gráfico, já publicado desde 94, o sistema imune é tratado dessa forma, onde baixas quantidades e intensidade de exercício não trazem benefício, e altas intensidades trazem prejuízo no ponto de vista de infecções respiratórias. Vou inverter esse gráfico para trazer para o nosso esquema, onde nós temos novamente a relação entre intensidade e função imunológica com esses extremos. Essa seria uma medida utilizada no esporte de alto rendimento, para buscar um ponto de corte entre não gerar, por exemplo, overtraining.
Buscando para a área da saúde, o que nós podemos tratar da doença, na verdade dizendo, nós temos, por exemplo, a hipertensão arterial, onde hipotensão não é benéfico, hipertensão se sabe o risco que tem para a saúde, normotenso é o que se busca. Do ponto de vista ainda da saúde, podemos tratar a glicemia, onde hipoglicêmico tem um risco, hiperglicêmico risco e se busca a normoglicemia. Do ponto de vista de um quadro inflamatório, nós temos um status totalmente anti-inflamatório, é um certo freio para o organismo. E um quadro pró-inflamatório é um quadro extremamente agressivo ao organismo. Enquanto o quadro equilibrado é o que nós buscamos com a prática de atividade física regular. Esse no quesito de inflamação. No quadro de estresse oxidativo, essa balança, vocês devem todos ter ouvido falar, um balanço entre oxidantes e antioxidantes, e novamente eu trago para aquele nosso esquema, onde nós buscamos um quadro equilibrado, nem totalmente antioxidante, onde tem freio no organismo, nas reações naturais, e pró-oxidante, onde causa o estresse oxidativo. Tendo esse conjunto, onde nós temos a intensidade do esforço, quadro redox, status inflamatório, quadro metabólico, nós podemos trazer mais um item que é a nossa capacidade de zona de tolerância térmica, onde nós temos uma zona de melhor capacidade e temos uma zona de tolerância. De novo, extremos onde não nos agrada, não nos favorece a própria vida. Então, é nesse contexto, entendendo tudo como interrelacionado, nós buscamos um biomarcador comum na dimensão populacional e nas próprias dimensões de estudo, nas variáveis. Um ponto em comum entre inflamação, estresse oxidativo e o quadro metabólico. E assim surge o tema de hoje, que são as proteínas de choque térmico das doenças cardiovasculares. Se sabe que tem um grande índice de mortalidade, né, no Brasil e no mundo. Se sabe que atinge homens e mulheres no Brasil e no mundo, com dados crescentes, as mortes por doenças cardiovasculares. Se sabe que no Brasil atende de norte a sul, atinge a população. Se sabe que 1 milhão de mortes aconteceram de 2000 a 2010, e a tendência é nos próximos anos, aí 2015, esse número ainda ser bastante elevado. Então, na busca de entender, compreender esses fatores que levam a complicações de doenças cardiovasculares, uma série de posicionamentos oficiais, como esse que está aqui na tela, American Heart Association, tratando de marcadores inflamatórios de doenças cardiovasculares. Esse é um posicionamento que, junto com outros, traz como ocorre o progresso de doenças como a aterosclerose, ou seja, o processo intimamente ligado ao processo inflamatório da camada íntima vascular, que pode levar a um acidente, a um infarto do miocárdio, um acidente vascular, por exemplo. Esse quadro inflamatório que nós estamos tratando, e assim eu gostaria que pensássemos as proteínas de choque térmico também, podem ser considerados com dois modelos. Um modelo onde um quadro inflamatório precede uma doença, ou seja, é um fator de risco, e um modelo onde o quadro inflamatório é consequência de fatores de risco ou consequência de doenças. Então, as proteínas de choque térmico devem ser pensadas também nesse contexto. E aqui, já em 99, elas apareciam no contexto do remodelamento endotelial das doenças cardiovasculares, as proteínas de choque térmico se faziam presentes como marcadores dos processos inflamatórios das doenças. Mas quem são, então, essas proteínas de choque térmico? Heat Shock Proteins, HSPs. Elas foram descobertas ao acaso, ou seja, acidentalmente, células de mosca, de glândula salivar de mosca, foram acidentalmente expostas ao calor e se notou mudança celular. Essa mudança significaria espessamento cromossomal para síntese de proteínas de defesa, proteínas de estresse, proteínas de choque térmico. Então, lá em 62 se observou isso, e hoje se tem uma família de proteínas de choque térmico, de acordo com o peso molecular, o tamanho dessa proteína. O que nós vamos ter atenção hoje são as proteínas de 70 kilodaltons, uma família dessas proteínas. Dentro dos membros da família, a gente dá atenção a essas duas, que vamos chamar em conjunto de HSP70, mas são a 73 e 72. Por que estou tratando esse tema? Se olhar a evolução desde 62, são quase 18 mil artigos publicados,
mais de 1.000 no último ano de 2013, e em 2014 já temos 115 artigos só neste ano. 2%, cerca de 2%, está relacionando a HSP70 com exercício, cerca de 6% a área da cardiologia, e 0,5%, dá para se dizer, quase isso, exercício e cardiologia como tema comum e HSP70. Então, tem sim um volume de estudo nessa área e a gente precisa avançar. Mostra aqui uma série de livros que tem sobre essa proteína, ou seja, ela não é realmente desconhecida. Inclusive aqui este verdinho, onde mostra proteína do choque térmico e o sistema cardiovascular. Ou seja, não é uma novidade, mas muito ainda se tem que descobrir sobre isso. Essas proteínas, elas podem ser divididas em 7,2 e 7,3, como eu disse anteriormente. Elas podem, então, ser sintetizadas lentamente, no caso da 7,2, em concentrações basais, em baixas concentrações, e rapidamente sintetizadas diante de estresse. Diferente da 7,3, que já está em alta quantidade e é lentamente sintetizada diante de estresse. Essas proteínas são sintetizadas a partir de fatores de transcrição, que são heat shock factors. Então, os HSF, eles vão ao núcleo, se ligam, então, a genes, em regiões específicas, heat shock element, e transcrevem múltiplos genes para uma mesma proteína com pequenas modificações, o que demonstra a importância dela para a evolução, para a sustentação da saúde. E o que nós temos aqui são genes para 7,2 e para 7,3. Curiosamente, 50% dessa proteína na Escherichia coli é idêntica à nossa, o que mostra que todas as espécies usam essa proteína como meio de combate aos estresses do ambiente. O que nós temos aqui é uma proteína, essa proteína HSP70, é uma proteína que funciona quase como uma enzima, podemos dizer, onde se liga a peptídeos. E tem funções intracelulares importantes. Então, ela é capaz de utilizar o ATP e ter uma região de ligação a peptídeo, formando como um ciclo de liga e desliga da proteína, onde acompanha essa proteína dentro das células. Então, essa função de acompanhante é chamada chaperona. Como chaperona? Chaperona é um termo oriundo do inglês, né, derivado, então, que quer dizer acompanhante. Aqui está a tradução mais literal, mas dentro da célula, essa acompanhante chaperona tem a função de acompanhar proteínas recém-sintetizadas para exercer suas funções dentro da célula. Por exemplo, translocação de proteínas, importação e exportação ao núcleo, levar proteínas para sua degradação, ou seja, literalmente acompanhante celular, chaperona. Essas proteínas são sintetizadas, então, diante de desafios como aumento de temperatura, a queda do pH sanguíneo, alterações iônicas, deprivação ou consumo de glicogênio, aumento do consumo de oxigênio e consumo de depressão da ATP. Tudo isso leva à síntese de HSP70. Não por acaso, o exercício é um grande indutor dessa proteína, leva o organismo a produzir ela, porque mexe exatamente nesses fatores que são indutores de HSP70. Sendo assim, também já bastante relatado, que o exercício leva ao aumento dessas proteínas em vários tecidos, músculo, no coração, fígado, nesse trabalho aqui, tecido imunológico, ou seja, linfócitos. Quanto maior o grau de treinamento de pacientes com HIV, maior o nível dessa proteína em linfócitos, mostrando que a resposta ao exercício é realmente aumentar essa proteína dentro das células. Esse slide parece um pouco confuso, mas o que eu quero mostrar para vocês é que sinais pró-inflamatórios levam uma cascata de sinalização intracelular, via um fator chamado NF-κB, que tem essas subunidades aqui, P50, P65. Vão ao núcleo via sinal inflamatório e disparam mais sinais pró-inflamatórios. Por que eu estou dizendo isso? Porque a HSP70 é justamente, quando produzida, ela inibe esse NF-κB, inibindo fatores pró-inflamatórios, pró-apoptóticos e a própria replicação de alguns vírus. Ou seja, a expressão dessa proteína que o exercício é capaz de fazer tem fatores protetores importantes.
Então, do ponto de vista muscular, se sabe que o músculo tem um ponto ótimo de contração. Esse slide já é conhecido da área da fisiologia do exercício. Se sabe que o estresse oxidativo também influencia na contração muscular, onde tem um ponto ótimo, novamente, para a contração de força. E se sabe, mais recentemente, que o exercício, através das proteínas de choque térmico, é capaz de inibir o processo inflamatório intramuscular e, dessa forma, manter a massa muscular nos processos, por exemplo, de atrofia levada por imobilização. Ou seja, mais uma vez, o exercício via a expressão da HSP ou HSP70 agindo como anti-inflamatório intramuscular. Ainda dentro do músculo, já se sabe que alguns fatores como ácidos graxos, envelhecimento, hiperglicemia, levam ao quadro de dano oxidativo e uma cascata de sinalização pró-inflamatória, NF-κB e JNK, que prejudicam a sinalização dos receptores de insulina, IRS1. Então, a insulina não consegue gerar sua sinalização intracelular para a captação natural da glicose. O exercício, por sua vez, leva à ativação do HSF, que é o fator de transcrição, para HSP70 e outras HSPs, e assim inibe aqueles fatores pró-inflamatórios, permitindo a ação da insulina, diminuindo a resistência à insulina. Um trabalho bastante importante já mostrava que indivíduos obesos têm menor concentração muscular de HSP do que indivíduos saudáveis, mostrando o prejuízo da resistência à insulina associada à perda da HSP70 em indivíduos obesos e o aumento daqueles fatores pró-inflamatórios. Com o tratamento de choque térmico, esses fatores revertem tanto marcadores inflamatórios, de cascata inflamatória, quanto a elevação de HSP70. Direcionando novamente para um ponto de vista cardíaco, cardiomiopatia rítmica, cardiomiopatia dilatada e cardiomiopatia isquêmica, todas essas doenças estão presentes um aumento na expressão de HSP70 no tecido cardíaco, com uma resposta a essa agressão isquêmica ou arrítmica. E para fundamentar a importância da expressão dessa proteína, esse outro trabalho ilustra que camundongos aqui, onde tinham nocaute, era um nocaute para o gene da HSP, ou seja, não produziam essa proteína. Qual era a consequência? Eles desenvolviam hipertrofia cardíaca. Então, isso é mostrado tanto no peso quanto no tamanho das células, comprimento das células aumentava naqueles que eram nocaute para HSP. Ou seja, a falta dessa proteína dentro das células levava a um prejuízo cardíaco. Aqui, em resposta à contração, modelo in vitro, nós temos que o camundongo nocaute para HSP responde mais lentamente à contração do que o camundongo natural. E a força de contração desse cardiomiócito é muito menor no nocaute, ou seja, naquele que não tem HSP, do que aquele que tem, mostrando a importância dessa proteína. E isso novamente se repete em variáveis de contração e relaxamento do ventrículo e força de contração. Novamente, o manejo, a prejuízo do nocaute em resposta à cafeína, que tem a ver com o manejo do cálcio celular, ou seja, o cálcio é prejudicado, o manejo de cálcio, que é importante para a contração do cardiomiócito, é prejudicado na ausência da HSP70. Após um evento isquêmico, a recuperação é pior do nocaute para HSP do que aquele animal que tem, daquele coração que tinha HSP70. E, consequentemente, o volume diastólico final, mostrando uma hipertensão ventricular, nós temos um aumento naquele que é nocaute para HSP70. Associado a isso, um aumento nos marcadores creatina quinase, marcador clássico de um evento cardíaco. Então, naquele nocaute, muito maior do que o controle. E, novamente, associado àquela via de sinalização pró-inflamatória da JNK. Para comprovar esses fatores, esse mesmo trabalho ainda
devolve para aquele camundongo nocaute o gene da HSP através de uma infecção com adenovírus e recupera completamente a função muscular do cardiomiócito. Recupera todas as funções de contração e relaxamento do cardiomiócito quando devolve a HSP70. Por que eu trago isso? Porque o exercício, agora recentemente, 2012, é o fator que leva à expressão de HSP70 no cardiomiócito. E o exercício não imediatamente, mas nas primeiras 24 horas e após 5 dias de treinamento já leva ao aumento na expressão dessa proteína no cardiomiócito, mostrando efeito protetor. E essa via acontece porque no indivíduo sedentário, aquele fluxo turbulento vascular leva a uma cascata onde é uma expressão de moléculas de adesão que favorece a migração de leucócitos e favorece a formação do próprio ateroma, além de levar à hiperplasia da célula endotelial e uma via da apoptose, via do dano oxidativo e a via da JNK. Com o exercício, tudo isso pode ser revertido ativando novamente HSF e HSP70, inibindo NF-κB, inibindo o dano oxidativo e melhorando a função endotelial. A novidade, ou melhor, no momento se estuda muito as proteínas de HSP na circulação. Então esse primeiro trabalho, em 98, foi observado que existia essa proteína não mais no ambiente intracelular somente, mas na circulação. E o que se observa, isso em homens e mulheres, se busca relações entre anticorpo e proteína, porque temos anticorpo contra essa proteína no próprio organismo, não se encontra nenhum dado que seja esclarecedor. Depois se busca observar se tem variações circadianas contra essa proteína, também não se responde. E o que se encontra de mais chocante, talvez seja esse trabalho, onde mostra que indivíduos com insuficiência cardíaca, quanto maior o grau de severidade de caquexia dos indivíduos, quanto mais grave a classe de doença cardiovascular, de insuficiência cardíaca pela New York Heart Association, maior é o nível dessa proteína na circulação. Ou seja, agora o aumento dessa proteína está associado à piora clínica, quando a proteína está na circulação. E esse dado aqui, embora não significativo, P17, mas a mortalidade aparentemente é maior naqueles que têm níveis detectáveis dessa proteína na circulação, comparado com aqueles indivíduos que não têm essa proteína detectável, não tem quantidade suficiente. Ou seja, a presença dela parece um marcador importante na circulação. Curiosamente, em 2001, foi mostrado o trabalho do Walsh, onde o exercício também eleva essa proteína na circulação. E aí começa uma grande confusão. Bom, ela estava marcando mortalidade, mas o exercício também produz. E aí buscamos entender um pouco mais sobre isso. Então, primeiramente, entender quem libera essa proteína. Então, essa proteína pode ser liberada por morte celular, então um tecido necrótico, uma célula que morre, pode extravasar seu conteúdo e essa proteína aparecer na circulação. Ou ainda vesículas prontamente secretadas para a circulação diante de situações de estresse, que hoje é mais conhecido como exossomos, ou seja, sistema imunológico principalmente, liberando vesículas com exossomos contendo HSP70. No entanto, se sabe que o músculo aparentemente não é liberador da HSP70 durante o esforço, e alguns tecidos, como o sistema nervoso e o tecido hepatoesplânico, ou seja, fígado e vísceras vizinhas, possam liberar essa proteína durante o esforço. Alguma relação com o metabolismo ainda não bem descrita. Então, quando temos a administração de glicose, esse fato muda, o que quer dizer que tem alguma relação com o metabolismo, essa proteína na circulação. Diante de desafios do choque térmico, nosso sistema imune produz essa proteína e também libera. Ou seja, é uma reação realmente natural do organismo, a produção e a liberação. Agora, a função dela é que a gente tem que discutir. Então, linfócito T, linfócito B, monócito, macrófago, todas as células são capazes de liberar essa proteína, aparentemente. E as vias estão sendo discutidas em diversos trabalhos. Então,
diferentes tecidos, diferentes células têm vias diferentes para exportar e sinalizar algo com essa proteína. E essa sinalização acontece de maneira diferente do que no meio intracelular. Enquanto intracelular, essa proteína inibia o processo inflamatório, inibindo o NF-κB, fora da célula, essa proteína se liga a receptores como o Toll-like receptor 2, Toll-like 4, e agora ativa uma cascata pró-inflamatória, ativa a produção de citocinas e moléculas de adesão. Ou seja, agora HSP fora da célula se liga em receptores e tem ação pró-inflamatória e dentro anti-inflamatória. Quando temos um evento agudo do miocárdio, um infarto, um dado isquêmico, ocorre imediatamente, 5 minutos após, já é possível ver a liberação dessa proteína para a circulação. E na chegada, após um evento agudo do miocárdio, os níveis dessa proteína estão elevados e 7 dias após, ou seja, recuperando, já tem os níveis menores, né, recuperando do evento. Ou seja, realmente está ligado ao evento cardíaco. Está ligado também, está relacionado o nível de HSP70 com marcadores clássicos de evento cardiovascular, como creatina quinase MB, troponina I. Ou seja, realmente está relacionado com o evento cardíaco a presença dessa proteína no ambiente extracelular. Ainda estudando se a presença dessa proteína tem ligação com a piora clínica, esse trabalho agora com o camundongo, modelo experimental, bloqueia a ação da HSP70 com o uso de anticorpo. Então, essa barrinha cinza, diminuindo TNF e L1 e L6 após um evento isquêmico, significa que, na ausência dessa proteína na circulação, ocorre menor processo inflamatório pós-isquêmico, mostrando a importância dela como mediador pró-inflamatório na circulação. Demonstrando qual é a via de sinalização, estudando com camundongos nocaute para receptor Toll-like, se observa que justamente com a ausência do Toll-like, que são esses camundongos HEJ, esses camundongos eles respondem com uma menor atividade pró-inflamatória, porque não tem, você libera HSP70, mas sem esse receptor para interagir, a resposta inflamatória é menor, comprovando a ligação dessa proteína com o mediador inflamatório no ambiente extracelular. E a resposta hemodinâmica também é diferenciada com ou sem receptores para essa proteína. Então, sem receptores, a resposta é normalizada, mostrando que realmente precisa da mediação pró-inflamatória para acontecer o prejuízo pós-evento isquêmico. E a dose, enquanto a resposta é dose dependente para camundongos com receptores, né, sem receptores, a barra preta, mostra que não há interação da proteína com a liberação de TNF-alfa, mostrando a via inflamatória dessa proteína. E aqui ilustração com microscopia, então de fluorescência, a ligação de HSP70 com Toll-like nas membranas celulares. O que passa a ser importante, esse outro trabalho mostra então que a proteína dentro da célula, fora da célula, tem funções totalmente diferentes no remodelamento. Então aqui é um modelo de hipertensão em modelo animal, então mostrando que o modelo leva a uma elevação da HSP70 na circulação, o próprio modelo de hipertensão, o modelo de remodelamento cardíaco, e aqui mostra então o processo acontecendo no modelamento, o processo fibrótico acontecendo no remodelamento cardíaco devido a quadro hipertensivo. Tratando com o anticorpo, reverte esse quadro, dizendo que retirando a HSP extracelular da circulação, resolve esse problema da fibrose. No entanto, se bloquear completamente com um medicamento a síntese de HSP70, você tira de dentro e de fora a HSP70, da célula e do ambiente extracelular. E aí não reverte mais a hipertrofia. É necessário apenas reverter com o anticorpo, só a extracelular. E a intracelular ajuda, bloqueio da intracelular ajuda apenas na parte fibrótica do remodelamento cardíaco.
Trazendo também para o diabetes, o que nós temos é que quanto maior o tempo e a gravidade da doença de diabetes, maior o nível de HSP70 na circulação. E qual é o problema? É justamente o diabético que tem maior expressão dos receptores para essa proteína, mostrando que a piora clínica é uma cascata, é um ciclo vicioso de maior expressão e maior ligação de mediadores pró-inflamatórios. Em outras doenças, mas também fazendo a relação metabólica e redox com a expressão dessa proteína, nós temos o trabalho aqui orientado pelo professor José Cláudio Fonseca Moreira, que mostra que indivíduos com sepse pode ser divididos em quadro pró-oxidante e antioxidante. E também pode ser observado que indivíduos pró-oxidantes e que não sobreviveram eram justamente aqueles com altos níveis de HSP70 na circulação. Os indivíduos que chegavam a altos níveis de HSP70 não sobreviviam ao quadro de sepse, quadro de uma infecção muito grave. Apontando, então, trabalhos mais da linha epidemiológica com a proteína HSP70, nós temos que um trabalho mostrando como sendo os níveis dessa proteína diretamente associada com a calcificação, com o grau de calcificação vascular, ou seja, progressão da placa aterosclerótica sendo associada com os níveis dessa proteína. Outro trabalho já mostra a relação com os níveis dessa proteína e a síndrome aguda coronariana. Então, mostrando a relação aumentando conforme os níveis e a severidade da doença. Esse mesmo trabalho trata que altos níveis de HSP70, considerando um ponto de corte como 2,3, vários trabalhos buscam um ponto de corte, eles são muito variáveis ainda, mas esse trabalho aponta 2,3 e com isso encontra realmente alta relação com a mortalidade como fator de risco para a doença coronariana. E ajustando, isso segue ajustando por idade, sexo, tabagismo, por índice de massa corporal, hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes, histórico familiar. Mesmo assim, persiste, ainda mais separando por quartis. Então, o quarto quartil chega a 2,6 de risco, de odds ratio, comparado com quem tem nível abaixo daquele ponto de corte nesse trabalho. Então, ainda fazendo ajustes, mantém um nível elevadíssimo de risco com altos níveis de HSP70. Esse trabalho ainda trata de uma seguinte característica: alto nível de HSP e baixo anticorpo na circulação, sendo o maior risco de 4,6 ou ajustado com 5,14. Então, representando realmente um marcador de risco. Então, se em 2001 nós tínhamos a HSP como simplesmente protetora cardíaca, em 2009 já começam a ter dúvidas. Estão sendo publicadas questões sobre isso. Afinal, é protetor ou ativador das doenças cardiovasculares? E aí, no último ano, os últimos trabalhos mostrando que níveis persistentes de HSP70 é um mau prognóstico no caso de doença de evento cardíaco. Então, a chegada com altos níveis, mas se retorna a baixos níveis HSP70, o indivíduo era sobrevivente, enquanto aqueles que não sobreviveram tinham níveis mais elevados dessa proteína, mostrando marcador de prognóstico, e novamente a relação com uma série de fatores, como moléculas de adesão, proteína C reativa, TNF-alfa, proteína 100, enfim, série de marcadores ainda acompanhando. Este é o mesmo trabalho, mostrando esses marcadores acompanhando HSP70. E outros pontos de corte, mostrando a mortalidade maior para aqueles que tinham um ponto de corte acima de 0,74 e aqui 0,74. Menos que 0,74, menor mortalidade. Trabalhando com os riscos, então, novamente, de 1,6 a 5, quem tem de 1,6 a 5 de HSP70 na circulação, um alto risco de mortalidade. E assim, o ajuste
com vários modelos de ajuste, mesmo assim o risco permanece. Mais um trabalho nessa linha, apenas para exemplificar que os pontos de corte não estão definidos. Novamente aqui um ponto de corte, agora acima de 0,33, mostrando o maior número de mortalidade. Ou seja, o ponto de corte não está definido e estão buscando. Então aqui de 0,5 a 0,3, como sendo mais extremo nesse trabalho, mostrando relação com a mortalidade. Mas e o exercício que produz essa proteína, então? Qual a relação? O que nós propomos ainda em 2011 é de que o exercício realmente é uma seção de estresse ao organismo, um estresse natural, e que leva à liberação dessa proteína por vários tecidos. Então, o sistema imunológico e o sistema hepatoesplânico, levando à liberação dessa proteína na circulação, enquanto as células produzem para a regulação interna. O que acontece é que, passando do limite, fazendo exercício extremo, extenuante, os níveis de HSP chegam a níveis tão elevados que podem se tornar sinalização para a sensação da própria fadiga. Ou seja, assim como citocinas aumentadas nos dão a sensação de fadiga, a proteína de choque térmico poderia ser uma nova sinalização para a fadiga. Isso apenas é um trabalho, uma hipótese, onde essa proteína serve de sinalização de que o quadro você está passando do limite ao realizar exercício físico. Então, nesse contexto, a gente acredita que, buscando a relação função imunológica, intensidade de esforço e todas as variáveis, existe um nível de equilíbrio, e esse nível de equilíbrio deve estar relacionado justamente com múltiplos marcadores, e a gente inclui mais um agora, que é o nível de HSP extracelular, e que existe um ponto ótimo para a realização do exercício. Nem o sedentarismo e doença, nem o overtraining e a doença são adequados, obviamente, a gente tem um ponto de equilíbrio. E é nisso que o grupo de pesquisa de fisiologia vem trabalhando, em entender essa proteína extra e a intracelular, HSP70, aqui está listado os pesquisadores, estudantes do grupo, que tem como linha de pesquisa HSP70 como biomarcador na saúde e na doença, aqui o link do grupo, que é coordenado por mim e pela professora Mirna Stella Ludwig. Muito obrigado, espero ter colaborado com todos nessa noite. Muito obrigado, Thiago, pela excelente palestra. E agora nós já recebemos várias perguntas durante o professor Thiago. Na sequência ele já vai responder as perguntas e quem tiver pergunta pode ir postando lá pelo chat continuamente. Boa noite a todos também, estou presente aqui. Só perguntar para o Thiago se ele já consegue retirar do compartilhamento, já consegue retirar do teu compartilhamento de tela, Thiago? Ok, vou fazer essa parte, estou compartilhando ainda. Ótimo. Se conseguir tirar? Maravilha, conseguiu sim. Já está aparecendo a parte. Tu vê o nosso bate-papo aqui ou não consegue ver? Vamos ver, aparece em direto. Estou vendo 49 perguntas aqui, 53, mas não consigo acessá-las ainda. Tu não consegue ver também, né? Tá. Bom, vamos entrar num outro bate-papo ali, então. Ok. No nosso plano B. Certo. Só pra gente começar. Estou aqui, plano B. Tá, deixa eu entrar no plano B também. Peço desculpa para quem estava me assistindo, que eu não consegui acessar aqui as perguntas diretamente. Tudo certo. Eu vou puxando aqui elas. Excelente palestra, Thiago. Obrigado. Obrigado, que bom. Estou vendo tua mensagem, mas não tem nada escrito. Você está colando aqui? Só porque eu tenho que, para copiar aqui, é um pouquinho chato. Mas tá. Carlos Eduardo, você diria que a proteína tem maior papel na adaptação cardiovascular ao exercício?
Então, respondo por escrito ou falando, Daniel? Não, vai falando, Tá. bate-papo mesmo. Ok. Carlos Eduardo, então, assim, o Nobel, o nome do sujeito, do pesquisador, bastante tempo, vem trabalhando com justamente a resposta dessas proteínas ao exercício, né? A resposta, principalmente no coração e no músculo esquelético. E eu diria o seguinte, que realmente muitas das adaptações são, no mínimo, protegidas por expressar essa proteína. Pode não ser ela a causa das adaptações, mas ela, de certa forma, protege, então, a maquinaria celular para que ocorra a adaptação muscular do músculo esquelético e do músculo cardíaco diante de um esforço físico. O Cleverson Guedes pergunta... Ô, Thiago, só um parênteses, então, só vou pegar um gancho aí também para a gente explorar um pouquinho mais isso. Eu também, na questão da adaptação, assim, eu me interesso. Então, essa resposta, se ela também ocorre no músculo, ela também ela pode ser quantificada, pelo menos de uma forma local mesmo, ou vai ser sempre uma avaliação sistêmica em níveis circulantes do marcador, algo sérico? Não. Trabalhar com essa proteína no soro ou no plasma é muito mais recente do que avaliar ela no tecido. Então, se tem muitos trabalhos realmente avaliando no tecido muscular, tanto em humanos quanto em modelo animal, mostrando a expressão dela em diferentes tipos de fibras, mostrando a expressão dessa proteína em relação ao exercício excêntrico, concêntrico, em relação à suplementação, em relação à atrofia muscular por desuso, né? Então, a parte intramuscular já tem no mínimo umas 4 boas revisões muito consolidadas sobre o tema. A parte extracelular relacionada com o músculo é muito recente mesmo, não tem nada muito claro. Se sabe que o músculo tem receptores que pode reconhecer. Agora, o que de fato acontece é muito recente, não tem nada de muito concreto. Mas sendo no músculo até pelo menos para mim, assim, acaba sendo um marcador atrativo, né? Porque realmente é uma coisa bem local, então não é algo sérico que às vezes pode ter uma confusão com outros sistemas liberando, enfim. Curiosamente, parece que a expressão dessa proteína não permite que aconteça uma atrofia severa. No entanto, a expressão dessa proteína não está relacionada com a hipertrofia também. Ela realmente é um fator para manter a homeostase muscular, um ponto de equilíbrio da musculatura. Legal, certo? Ótimo. Passo para a pergunta do Cleverson, então. O Cleverson pergunta, né, da relação do exercício HSP70 e a replicação viral no HIV. Bom, Cleverson, o HIV ele utiliza alguns fatores para a replicação celular que esta proteína pode inibir. Tá? Então, in vitro, usando indutores de HSP70, se bloqueia a replicação viral do HIV, de vírus herpes e outros. Agora, como gerar isso? O exercício é capaz de fazer essa expressão suficientemente para bloquear a replicação do HIV? Acho que não temos esse nível ainda. Não tem esse nível de força o exercício, obviamente, né? A ponto de frear a replicação por completo. Mas, sem dúvida, é um auxílio imunológico a expressão de HSP via exercício para o sistema imune como um todo e, fundamentalmente, em indivíduos com HIV. Se sabe que a suplementação de glutamina é favorável para o sistema imunológico, e a suplementação de glutamina, um dos fatores é potencializar a síntese de HSP70, ou seja, há indicativos de que ela age sim, é benéfica para o indivíduo com HIV, mas não vamos ao extremo de o exercício cortar por completo a replicação desse vírus. Uma pergunta bem genérica aí do Anderson, bem geral, assim, né? Bem ampla do Anderson. O Anderson pergunta qual efeito...
de diferentes intensidades. Falou em HIV, o Luiz quer se meter. Luiz, por favor, fala. Não, eu só complementando a pergunta de antes também. Que abriu uma apresentação lá, Thiago. O Luiz que abriu um arquivo dele lá. Fala, Luiz, desculpa. Não, falando do assunto que o Luiz Fernando, né? A questão, não, na verdade é uma questão para ti. Se tu acha que a modulação, no caso do controle, se for existir um controle viral, né? Se um possível controle viral do HIV pelo exercício, ela seria via HSP exclusiva, ou tu acha que teria também a contribuição de outros fatores, por exemplo, estresse oxidativo, que eu acredito que acaba sendo mais de uma via. O que tu acha sobre isso, nessa possibilidade de vias? Acho que, como no início da apresentação, né, era um triângulo com um quadro metabólico, um quadro inflamatório, um quadro oxidativo, né, Luiz? Sim. Sem dúvida, o exercício age nas três pontas, né? Uhum. Então, agindo nessas três pontas, a consequência pode ser mudar o marcador HSP70. Talvez a HSP70 possa ser a consequência de mexer nas três pontas e ser um marcador de algo que está acontecendo, e nem sempre um mediador. Ok? Talvez seja, em alguma situação, uma pequena parcela mediador, no caso do HIV, mais especificamente, mas talvez seja ela o marcador da triangulação que o exercício consegue mexer. Eu acho que mais como marcador do que como atuante protagonista, nesse caso, da replicação viral, né? Excelente. Tem uma pergunta de marcador aqui, mas eu acho que é um marcador sobre treinamento, mas depois eu já vou colando aqui para ti. Ok, vou ler aqui a pergunta do Anderson. Qual o efeito de diferentes intensidades de exercício, baixa, alta, moderada, em pacientes com doenças cardiovasculares? Bom, eu poupei aqui, digamos assim, acabei não falando resultados ainda não publicados, tá? Então, nós temos alguns trabalhos mostrando em modelo animal que o exercício extremo vai levar a um quadro pró-inflamatório, e isso pode ser medido observando as proteínas choque térmico. Tem trabalhos ainda em fase de publicação, que mostram que o exercício agudo intenso pode ser um marcador de prejuízo, mas a adaptação do indivíduo, mesmo com doença cardiovascular, com uma insuficiência cardíaca, com uma hipertensão, ele responde tão bem ao treinamento que no final do treinamento, mesmo fazendo alta intensidade, ele tem o benefício se olhar esse marcador, né? E também qualidade de vida, parâmetros de citocinas pró-inflamatórias, mas são dados ainda em fase de publicação. Tá. Tem uma pergunta bem da tua turma aqui, deve ser algum conhecido teu. Já estou te colando aqui. Para colar eu tenho que, como se eu fosse editar a pergunta da pessoa, então sim, fica um pouquinho demorado lá o processo. Tudo bem. Mas já colei aí. Ok, deixa eu só... Opa. Os membros da família citoplasmática da proteína de choque térmico HSP70 estão envolvidos no dobramento e tráfico de proteínas recentemente sintetizadas na célula apropriada. HSC, que é constitutiva, e a 70, que é de estresse e calor. São consideradas geralmente, deixa eu continuar aqui, induzida por choque ter funções celulares semelhantes a esse respeito, mas existem sugestões de que as funções intracelulares dessas proteínas homólogas, mas não idênticas, podem ser diferentes. Tá, entendi agora. Desculpa aqui a leitura. Dá uma traduzida aí, Thiago, também, okay, para o seguinte, pessoal que agora... domina um pouco menos, né, essas diferenças, principalmente da HSC para HSP. Ok, eu tinha mostrado bem no início ali que, mesmo sendo da mesma família, nós temos proteínas que são rapidamente sintetizadas, no caso da HSP7.2, e outra que é lentamente, que é a HSP7.3. A razão disso também é um momento de muita descoberta sobre isso, mas está muito claro que ter muitos genes e muitos fatores de transcrição para proteínas tão parecidas é para ter justamente capacidade de respostas imediatas e capacidade de respostas mais duradouras. No caso, imediata 7.2
mais duradoura 7,3. Também parece que o tipo de estresse leva à síntese de uma ou de outra. O estresse do exercício crônico, o treinamento, poderia levar a constitutivo a longo prazo, enquanto o agudo, adrenalina, cortisol, esses hormônios vão modular a expressão de HSP72. Espero ter respondido. Vamos lá. Marina pergunta agora se sugere marcadores de overtraining, sendo eles HSP. Gostaria de testar. Eu não tenho dados sobre isso ainda, mas eu tenho, assim, convicção de vai se observar creatina kinase aumentada em overtraining, vai se observar outros hormônios do eixo hipotálamo-hipófise aumentado no overtraining, e vamos encontrar HSP70 extracelular aumentado no overtraining. Eu acredito que isso é possível de medir, sim, e que vai acontecer esse resultado. Acho que é um tiro certo em buscar essa resposta. Ok, Marcos, se a dieta tem modulação sobre HSP70, por exemplo, dieta rica em proteína. Bom, eu realmente não sou grande conhecedor da linha da parte da nutrição. O que eu conheço é mais focado para a linha relacionada ao sistema imunológico. Então, posso falar da glutamina, que tem sim intervenção sobre a expressão de HSP70 e parece ser fundamental para a recuperação do estresse muscular pós-exercício intenso ou pós-treinamento intenso, no caso, próprio overtraining, né? Suplementação com aminoácido glutamina. Agora, a dieta rica em proteína, eu realmente não sei apontar se tenha diretamente um efeito nesta proteína, na expressão de HSP70 ou nas ações dela. Vamos lá, Gasparini diz aqui que chegou no final da palestra. Saber se o Gasparini ele tem um problema no teclado, Thiaguinho, que sempre sai intensidade no teclado dele. Aí começa com intensidade. A pergunta dele é um grande amigo nosso, um grande colega Prazer, Gasparini. Lá do Espírito Santo. Então o Gasparini traz sempre essa questão de treinamento mesmo, né? Ok, legal. Vamos ver se eu consigo ajudar aqui. Então ele fala do volume e intensidade, ideal para o exercício traga interação mais pró-inflamatória a anti-inflamatória. Pelo que eu estou entendendo, a pergunta é o ponto de equilíbrio, né? É isso que ele está buscando. É isso mesmo. Entre volume e intensidade. Então, assim, como eu estava te apontando, me parece que aquele estresse físico, você passa realmente do limite do teu treino. O treino deve gerar estresse físico, mas aquele acima do que o corpo está preparado vai levar a um desequilíbrio pró-inflamatório, né? Isso já é sabido. E eu acredito que nesse ponto vai ser um ponto de corte para o desequilíbrio também das concentrações extracelulares de HSP70. Tá? Agora, número. Eu sei que você gostaria, Gasparini, de número absoluto, 60%, 80% e tal. O que nós temos é trabalho em modelo experimental, mostrando exercícios de moderada intensidade, algo em torno de 60% do VO2, como não sendo gerador desse tipo de estresse, de desequilíbrio. E algo como, agora em humanos, um trabalho de doutorado, do Anderson Ulrich, que mostra que 60% a 80% não geram estresse após o treinamento, mas antes do treinamento, antes de treinar, a seção de 80% passa a ser desequilíbrio inflamatório no ponto de vista, olhando para as proteínas de choque térmico e citocinas. Tá? Então, se queres um número, seria algo como esse ponto de 80% se sabe da frequência cardíaca, né? Desculpa,
80% da frequência cardíaca como marcador, um ponto de corte. Ô, Thiago. Oi, vamos lá? Questionando agora, na sequência da tua explicação agora. Então, a partir de quanto tempo eu teria benefício com o treinamento? Por exemplo, se na resposta aguda ela é prejudicial e com o treinamento ela é positiva. A partir de quanto tempo e como que eu faço para uma sessão de exercício não ser pior do que a consequência do treinamento? Eu acho que é fazer, Luiz, sendo bem direto, né? É fazer o tema de casa no que diz respeito à periodização, né? Aquilo que o nosso, às vezes, ensaio clínico, às vezes trabalho, sai direto a 80%, sai direto a 90%. Isso, né, tá claro que vai gerar um desequilíbrio acima do adequado. Acho que a progressão, a periodização soluciona qualquer tipo de risco, né? Então, né, acho que não tem como te dar um ponto inicial e a progressão ideal em tempo, volume e intensidade. Não tem como prever isso, né, de maneira generalizada, mas a periodização parece ser o fundamental nesse caso. Perfeito. Né? Tu quer falar, Luiz? Não, já esclareceu a... Não, na pergunta do Gasparini mesmo, me veio um pouco disso daí, que eu acho que, claro, tem como a gente pensar um pouco mais numa janela de curto prazo, né, e aí realmente esse balanço acho que vai ter um impacto maior, mas pensando em algo de longo prazo, eu acho que aí existe mais dúvida ainda, na verdade. Eu acho que essa distribuição de volume e intensidade é um campo totalmente aberto para a gente entender um pouco mais isso, não em variáveis simples, como se já se conhece, força. O Eduardo Cadori mostrou para a gente as respostas de destreinamento, VO2, mas sim respostas realmente que mostram um comportamento imunológico, inflamatório e sistêmico, né? Acho que isso aí falta bastante no campo da periodização. Eu tenho a tendência a pensar de que as proteínas de choque térmico elas vão acompanhar outros marcadores, certo? Então, se você tem um desequilíbrio, por exemplo, se sabe o tempo de 72 horas para recuperar a creatina quinase com determinado nível de estresse, né? Esse também pode ser o tempo de equilibrar novamente os níveis de HSP70, tá? Acho que pode buscar esses pontos, né? É claro que não tem esse dado certeiro, assim, mas o ponto de recuperação de outros marcadores de processo inflamatório, de citocinas, por exemplo, pode ser o ponto também de recuperação das proteínas de choque térmico. Tá certo. Tiaguinho, a gente está quase esgotando o nosso tempo. A gente vai para... Eu acho que eu já te coloquei uma última pergunta. Do Renato, né? Eu peço desculpas, assim, ficou uma perguntinha aqui até do Anderson ou Brit, que tu comentou. Ficou alguns outros comentários, mas eu peço desculpa, a gente está no limite realmente do tempo. E no que cabe a mim, eu aprendi demais, assim, e vou ver de novo. É uma que eu certamente vou acessar, já avisando a todos, fica na seção de vídeos do site da Evidência Saúde. Obrigado. Quem não ainda é inscrito, né, no nosso YouTube pode se inscrever e também recebe as notificações do próprio YouTube de quando que a gente vai colocando os vídeos ali, enfim. Então eu convido a todos. E te agradecer, Thiago, te agradecer muito mesmo por nos ajudar aí nessa atividade. Obrigado pelo convite, Daniel e o Luiz, que organizaram aí, me deram uma força aqui no sistema, que eu também apanho para essas coisas, mas muito obrigado mesmo pelo convite, espero ter ajudado, né? Não sei com certeza. Vocês que me dizem aí depois, vamos ver a repercussão. Eu vou deixar o fechamento pro Luiz, eu só estou te agradecendo aí que depois o Luiz fecha tudo. Tá, então obrigado, Daniel. O Thiago responde mais essa pergunta aí. Do Renato? Ok. O Renato pergunta assim, né? Ele trabalha com resistência à insulina e inflamação. Pensando no modelo experimental de resistência insulínica, se eu acho que o mais provável que tenha efeito anti-inflamatório ou pró-inflamatório. E sobre método de detecção. Tá. Para mim está muito claro que
dentro da célula, ou seja, a maior quantidade das HSPs estão dentro da célula, ela tem o papel de auxiliar funções intracelulares, como no caso a sinalização da insulina. Então acho que, sem dúvida, ela tem um papel benéfico. Inclusive, a exportação dela para fora não deve ser por acaso. Ela tem que estar servindo como sinal de alerta. Embora eu tenha pintado um quadro de que é terrível o HSP70 extracelular, eu tenho certeza de que ela tem importantes funções fora da célula também, como a própria ativação do sistema imunológico. Então, não dá para ser 8 ou 80, precisa do equilíbrio entre as duas, e a partir daí nós temos que estudar o que equilíbrio é esse, que ponto de equilíbrio é esse, e que desafio nós fazemos para manter esse equilíbrio. E sobre a detecção, o Western blot se usa realmente quando você tem tecidos, tem quantidade detectável suficiente, e a ELISA, a leitura de microplaca, né, o kit pronto, que é muito mais caro, mas é mais sensível, se usa no soro, no plasma. Tem kit da Enzo Life Science disponível e outras marcas também. Espero ter respondido. Eu acho que eu estou com o tempo esgotado aqui também, né? Sim. Tá certo, Tiaguinho. Muito obrigado. Então tá, obrigado. Luiz, Fernando, contigo aí. Parabéns, Thiago, pela excelente palestra. Eu acho que é um tema muito instigante. Várias perguntas vieram nesse sentido. Acho que muita gente ficou curioso também com algumas coisas, vai buscar um pouco mais a literatura agora para entender. Certo, obrigado. Foi muito boa a aula mesmo, e mais uma vez eu agradeço a tua participação. E fica um convite já para o nosso próximo evento. Obrigado, com certeza. Aproximadamente 15 dias. E quem quiser também acessa o nosso site, tem lá os outros conteúdos. A gente essa semana mesmo já foram colocados novos conteúdos no site, atualização de semana, artigos discutidos. Então, acesse o site do Evidência Saúde e curta a nossa página no Facebook. Obrigado, pessoal. Tenham todos uma ótima semana. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Tiaguinho. Abraço, obrigado. Heitor.